no livro de Eclesiastes, atribuído a Salomão, capítulo 3, versículo 1 a 8, a Bíblia fala a respeito de um acontecimento que há um tempo determinado, embaixo deste céu e em cima dessa terra, para todo o propósito diante de Deus. Há tempo para plantar, há tempo para colher o que foi plantado, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para edificar e há tempo para derribar aquilo que foi edificado, e há tempo para todo o propósito embaixo desse céu e em cima dessa terra ao ser humano. Então, vamos ter essa concepção, essa consciência e viver essa realidade, que a nossa vida, nós temos tempo para tudo, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para viver, tempo para morrer, tempo para edificar, tempo para derribar o que foi edificado, e vamos pedir a Deus que o nosso tempo que está por vir seja tempos bons, tempos maravilhosos, tempos de conquistas e de vitórias e de alegrias. E nós sabemos que o fim está próximo, o fim está muito próximo, e nós devemos aproveitar veementemente, com sabedoria, com inteligência, estes dias em que nós estamos vivendo, porque o fim está se aproximando. A Bíblia diz em Mateus 24:14, Jesus falou que quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura, em testemunho a todas as gentes, então aí chegará o fim, aí virá o fim. Este evangelho precisa ser pregado a todos os povos da terra, todos precisarão ouvir o evangelho, e até mesmo nesses países onde existe restrição para que se faça menção do aquilo que é concernente ao reino de Deus, há muita repreensão, muita restrição a esse respeito em países que têm um sistema de governo em que não são favoráveis ao evangelho e àquilo que se diz respeito ao cristianismo. Mas o evangelho vai chegar lá de uma ou de outra maneira, e com facilidade ou com dificuldade. Disse Jesus que importa que este evangelho seja pregado a tempo e fora de tempo, seja por vanglória, seja por contenda, seja da forma que ele for pregado, todos ouvirão o evangelho. Terão que ouvir o evangelho, porque não terão desculpas de dizerem que não ouviram o evangelho. Mateus 24:14, Jesus dissera, foi Cristo que falou, que este evangelho do reino tem que ser pregado a todos os povos, em testemunho a todas as gentes, então aí virá o fim. E o apóstolo São Pedro falou na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo número 7, que o fim está próximo, e o fim está chegando, e é evidente que o fim está chegando. E a Bíblia Sagrada fala no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo número 16, quando houve o dilúvio. Ninguém discute e questiona a respeito do não acontecimento do dilúvio. O dilúvio é uma verdade que está sendo proferida e sendo ouvida e sendo mencionado e divulgado entre todos os povos. Todos sabem que aconteceu o dilúvio, inclusive a Arca de Noé, ela pousou no Monte Ararat, e há pouco tempo houve uma divulgação a respeito da Arca de Noé, e que foi encontrada, a Rede Record Televisão fez um documentário a esse respeito, que a Arca de Noé está no Monte Ararat. Então ela se cumpre o que foi dito na Bíblia, no livro de Gênesis, que ela repousou depois das águas do dilúvio terem minguado sobre o Monte Ararat. Só porém, quando Noé entrou dentro da arca, ele, sua mulher, seus 3 filhos e as mulheres dos seus 3 filhos, isto é, 8 almas, e
A Bíblia diz que Noé fechou a arca e o anjo de Deus, o próprio Deus, lacrou a arca por fora, porque a palavra de Deus nos revela que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém consegue abrir tendo pouca força. E nos revela a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 7, versículo 16, que o próprio Deus fechou a porta da arca. Então quem ficou do lado de fora, quem ouviu falar das verdades divinas e não quiseram aceitar, ficaram para o lado de fora, e não adiantou eles quererem gritar, pedir socorro quando veio o dilúvio, porque Deus lacrou a porta da arca por fora. Nos evangelhos nós temos uma parábola a respeito das 10 virgens. 5 eram nécias, eram loucas, eram imprudentes, e 5 eram prudentes. E à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, que seria o Cristo, para buscar a sua noiva, que seria a sua igreja. Nessa parábola que Jesus falara, e 5 tinham azeite em suas lamparinas, eram prudentes, eram vigilantes, eram sóbrias e estavam preparadas verdadeiramente. E quando houve o clamor à meia-noite, aí vem o esposo, aquelas que estavam preparadas foram ao encontro do esposo, e as que não tinham azeite em suas lamparinas, que eram nécias, como diz a parábola, eram loucas, eram imprudentes, eram despreocupadas, elas não tinham azeite em suas lamparinas e não puderam ir ao encontro do esposo, ficaram para fora das bodas, Isto quer dizer que perderam a sua salvação, perderam a oportunidade de entrar no reino de Deus, do Deus Todo-Poderoso, porque não creram na palavra de Deus. E no livro de Apocalipse de São João, a Bíblia nos fala no capítulo 20, eu sou apaixonado pelo livro de Apocalipse de São João e pelo livro de Daniel. No livro de Daniel e no livro de Apocalipse de São João, são 2 livros que se completam, se unem, e precisa ler um e ler o outro, porque os 2 se completam. E no livro de Apocalipse de São João, capítulo 20, eu creio que Deus deu a revelação de João para João na ilha de Patmos, a revelação do Apocalipse, porque João foi o único discípulo, era o mais amado de Jesus. Ele foi o único discípulo que teve com Jesus lá na cruz do Calvário. Nenhum outro discípulo teve junto com Jesus na cruz do Calvário, mas João estava lá, o discípulo amado. E eu creio que por esse fato que João estava presente no ato da crucificação, eu creio que por esse fato João foi agraciado por receber a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, na ilha desolada, rochosa, na costa da Turquia. E no livro de Apocalipse, São João, capítulo 20, do versículo 1 a seguir, nós vemos a respeito do final dos tempos, do juízo, do grande tribunal. Ninguém vai escapar de comparecer ante o grande tribunal. O grande tribunal de Cristo, o grande trono branco, como diz a palavra, diz a Bíblia no Apocalipse 20, que naquele dia todos os povos, os mortos, o mar devolverá os mortos que nele há, o inferno devolverá os mortos que nele há, e todos comparecerão ante o grande trono branco, o grande tribunal do Cristo Todo-Poderoso. Hoje você nega o nome de Jesus, hoje você despreza, você faz pouco caso do nome de Jesus, mas naquele dia todos os mortos comparecerão, ressuscitarão e comparecerão ante o grande tribunal de Cristo, e todos confessarão para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o único Senhor. Portanto, meu caríssimo e amado amigo, enquanto temos consciência, enquanto temos fôlego de vida, enquanto temos vigor, temos saúde e temos tudo em nossa frente, vamos aproveitar esta oportunidade, e que a porta da arca da salvação está aberta, e vamos entrar para dentro dela, porque depois que Cristo levar os seus escolhidos,
a porta se fechará e não haverá mais possibilidade de você entrar para dentro da arca da salvação, que é Jesus de Nazaré. Portanto, Deus que te abençoe e te guarde. A minha obrigação, o meu objetivo, a minha incumbência, a minha chamada é esclarecer os povos a respeito das grandes verdades da Bíblia. Aqui está o livro sagrado. Diz a Bíblia no livro de Apocalipse, no grande trono branco, que abrir-se-ão os livros, e abrir-se-á outro livro, que é o livro da vida do Cordeiro, e os mortos que não foram achados, os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, serão lançados no lago de fogo, aonde arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Você pode ler na tua casa, no teu aposento, aí dentro do teu aconchego do teu lar, o livro de Apocalipse São João, mas particularmente o capítulo 20 do livro de Apocalipse São João, que fala sobre o grande trono branco. Meu caríssimo e amado amigo e irmão, Deus que te abençoe, te guarde, te dê a revelação de Deus, te mostre verdadeiramente o caminho em que você deve seguir, para que você não venha perder a tua vida e a tua salvação. Certa ocasião, Jesus dissera: você é um nécio, você é um louco, o que você tem preparado para quem ficará? E tem muitas pessoas correndo atrás de riquezas, de fortunas, de fama, de poderio econômico e poderio político, mas vai chegar a hora em que tudo isso vai cair por terra. A única coisa que você poderá levar para o outro lado da vida é a tua fé e as tuas obras. O teu corpo vai ficar inerte, sepultado em uma sepultura, mas a tua alma partirá para a eternidade, e a única coisa que poderá te acompanhar e irá te acompanhar é a tua fé e as tuas obras. Oxalá que a tua fé seja poderosa e que as tuas obras sejam boas. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te dê muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.